Ordem para Conversar, o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ordem para Conversar. Este é o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, onde, já sabe, a única ordem que aqui se impõe, neste espaço de análise e reflexão, é essa mesmo: conversar. Sem surpresas, antes da nossa conversa deste episódio, ouvimos as respostas do bastonário às perguntas que chegaram através das redes sociais. Bom dia, Sr. Bastonário. Como é tradição, já não é novidade, cá estamos outra vez então para responder às perguntas que os nossos associados e quem nos acompanha através das redes sociais nos fez chegar. Muito obrigada por esta oportunidade. E começamos por uma pergunta mais pessoal. Enquanto dirigente da OSAI, ao longo de todos estes anos, que conquista mais o satisfez? Bom dia, Ana. Bom dia, André, que também nos acompanha aqui na gravação destas respostas. Quero agradecer as perguntas. Mais uma vez, as perguntas foram feitas, enaltecer exatamente a iniciativa e esperar, naturalmente, que ela se mantenha. Eu agradeço muito essa pergunta, embora eu tenha alguma dificuldade, por defeito próprio, de falar de mim. Tenho alguma dificuldade em fazê-lo. Não gosto muito de o fazer, até porque isso pode, naturalmente, transparecer, enfim, falta de humildade, e se há uma coisa que eu sei que me caracteriza é exatamente isso. Mas isso não invalida que eu tenha um percurso nesta casa e que são muitos anos, naturalmente. Aliás, só uma pequena retrospectiva, que é muito curta, para não maçarmos os colegas. Eu comecei por estar ligado à então Câmara, na secção regional deontológica, foi para isso que fui convidado, na altura. E depois disso passei a integrar um Conselho Regional, depois disso tive 2 mandatos em Conselhos Regionais seguidos, e depois disso, durante vários mandatos também, juntamente com o nosso saudoso colega José Carlos Rezende, membro do Conselho Geral desta Casa. E se há momentos em que nós podemos nos orgulhar todos, e não só eu, mas porque fiz parte diretamente desses momentos marcantes desta Casa, bom, basta recuar no tempo e perceber que o próprio Estatuto 8/99, aquele que, embora hoje em dia não se dê assim tanto valor, mas foi indiscutível a marca mais, ou das mais indeléveis que nós temos, a partir do momento que se exigiu a formação académica, e que a partir daí isso começou a criar um conjunto cada vez mais alargado de colegas com formação académica adequada e que veio naturalmente permitir que o Governo e a Assembleia da República, ao longo destes anos, tivesse a clara noção de que a competência profissional estava alicerçada em formação académica de base e, portanto, isso transmitia confiança para poder conferir novas competências. E isso logo em 8/99. Depois, anos seguidos de conquistas de novas competências em 2006, com a questão dos reconhecimentos de assinaturas, depois mais tarde com os próprios DPAs em 2008. E, evidentemente, que a ação executiva, eu fazia parte da direção. Aliás, era presidente do Conselho Regional do Norte ao tempo, quando se tomou uma decisão de fazermos um investimento e fazermos aquilo que é a aposta na construção de um sistema informático que ainda hoje existe, mas que é preciso relembrar aos colegas que o Conselho Geral não tinha autonomia financeira ao tempo, não tinha ativos financeiros, precisou dos ativos, que é de todos os colegas, como é evidente, mas dos Conselhos Regionais, para poder fazer esse investimento inicial, que hoje nos transformou ao longo de 20 anos, nos levou ao lugar onde estamos hoje. E, portanto, esses momentos marcantes foram muitos. É evidente que aquele que mais se nota, se assim quisermos, ou os 2 principais, eu julgo que foi a atribuição de competências aos solicitadores, um crescendo de competências, fruto daquela formação académica exigida, e muito bem, em 99, que entrou em vigor depois no início de 2000, e claro, e a reforma da ação executiva, passando naturalmente antes pela questão da titulação de negócios jurídicos, que eu julgo que qualquer outro governo que recuasse no tempo e que pensasse em tomar uma medida, tomá-la-ia novamente, porque já viu o sucesso dela. Facilmente fazemos a ponte entre o que é a participação da OSAI em tantos projetos que marcaram a vida da Justiça e a outra pergunta que também nos chegou e que está relacionada exatamente com o protocolo recentemente celebrado com a AIMA. Como poderemos tolerar acusações como as que foram feitas pelo Sindicato de Trabalhadores das Migrações? Não podemos. De tal ordem não podemos tolerar, e não é por uma questão de orgulho, ferido, ou coisa que valha, não podemos tolerar,
porque as afirmações são, enfim, infelizes, para não usar outros argumentos, e depois revelam algo que ainda é mais preocupante, é que, em vez de serem parte, como a OSAI tem sido ao longo de todo este tempo, da solução, acabam por apontar as supostas deficiências ou problemas nos outros, quando na verdade não têm sequer ou não conseguem olhar para si próprios e perceber que seguramente também há uma cota à parte bem marcante de ineficiência no funcionamento deste sistema administrativo, que naturalmente precisava de ser mexido. Agora, não é com acusações destas que são infelizes, que não correspondem à verdade. Mas, se há profissões ou se há profissionais que estão perfeitamente vocacionados para o efeito, que têm competência para o efeito, que têm uma vincada estrutura de cariz deontológica que vai sindicar o comportamento dos meus solicitadores, que aderirem a este projeto, isso só é garantia de que as coisas funcionam exatamente ao contrário das palavras da senhora Presidente do Sindicato, que eu julgo que ela própria, se ainda não se retratou, foi porque tem vergonha de o fazer, porque na verdade era o que eu devia ter feito. E avançando agora para outro tema que marca a atualidade da nossa ordem, que são as jornadas. Vai haver transportes nas jornadas? Os transportes... Nós no momento em que divulgamos a inscrição, colocamos precisamente um campo para que os colegas manifestassem a necessidade ou a vontade de haver transporte, quer das suas residências, dos seus escritórios para a Figueira da Foz, quer mesmo até, depois transportamos isso para outro campo, mesmo até dentro da própria cidade, levando-os para os locais dos convívios, para o local das jornadas. E seguramente que vai ser, é uma realidade. A breve trecho, mais novidades e mais informações serão apresentadas pelo nosso Departamento de Comunicação, portanto os colegas, mais dia menos dia, saberão exatamente que agora é uma realidade, não tenho dúvida nenhuma que vai haver. E, por fim, também sobre as jornadas de estudo, uma razão para me inscrever nas jornadas. Estou indeciso se deva ou não ir. A decisão de ir, naturalmente, passa por cada um, e uma casa como esta constrói-se com a vontade de todos. E constrói-se com a vontade participativa de todos. Não são só dos órgãos que tomam decisões, uns de cariz executivo, outros não, mas é mesmo a vontade de todos participarem na construção de um todo. E para participar e construir um todo é necessário lá estar. E, portanto, eu apelo a que estejam, apelo a que se inscrevam. A OSAI está a fazer um esforço financeiro, mas que está a fazê-lo em consciência e com todo o rigor, mas que está a fazer esse esforço porque é em jeito de investimento para os colegas poderem participar com custo mais reduzido. E por isso, a verdade é que se queremos todos uma ordem a crescer, se queremos uma ordem que se continue a afirmar no tecido vamos chamar-lhe assim, da justiça em Portugal, evidentemente precisamos da participação de todos. Por isso, serão todos bem-vindos e eu apelo à vossa inscrição. Muito obrigado. E antes de mais, antes que termine, Vossa Excelência, eu queria aproveitar o ensejo para desejar boas férias a todos quantos tenham este período de férias, porque são seguramente merecidas. Muito obrigado. Sr. Bastonário, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez, por estas respostas, por este tempo que nos dispensou e já sabe, não se esqueça, 20 e 21 de setembro, jornadas de estudo na Figueira da Foz, inscrevam-se, lá nos encontraremos certamente. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Muito obrigado. Muito obrigada a todas e a todos que nos fizeram chegar as suas perguntas. Já sabem, acompanhem a OSAI nas redes sociais e saibam quando e como fazer chegar novas questões. Quinzenalmente, aqui nos encontramos para as respostas. Hoje recebemos Edith Gaspar, primeira vice-presidente do Conselho Geral da OSAI e presidente da Comissão Organizadora das Jornadas de Estudo dos Solicitadores e Agentes de Execução 2024, que acontecem nos próximos dias 20 e 21 de setembro, na Figueira da Foz. Viu esta casa crescer, cresceu com ela e é conhecida por acreditar que há sempre uma solução e porque adora fazer parte dela. Na organização de mais umas jornadas, assim tem sido todos os dias. E é mesmo sobre este evento que vamos falar hoje. As inscrições estão abertas, o programa está no ar, mas ainda há muito por revelar até à sessão de abertura. E é por aí que começo, pelas novidades. Doutora Edith, muito obrigada por estar aqui connosco e começamos por aí. Hoje, esta edição é a primeira vez que contamos com um programa único para solicitadores e agentes de execução, todos juntos na mesma sala ao longo de todo o evento. Podemos dizer que é assim a grande novidade desta edição? Ora, muito bom dia a todos. Sem dúvida, essa é uma das grandes novidades destas jornadas de estudo e deste nosso evento anual. Quisemos inovar, quisemos fazer diferente e, sobretudo, quisemos criar umas verdadeiras jornadas de estudo.
E para que sejam umas verdadeiras jornadas de estudo, acreditamos que sob esta proposta de termos uma única sala onde todos os nossos associados pudessem debater os temas em análise e os temas propostos para a análise, seria uma mais-valia e uma forma de fazer diferente. E de fazer diferente que pode, sem dúvida nenhuma, trazer-nos o estímulo e o incentivo para criarmos ideias novas, projetos novos, estudos novos, e esse foi o conceito de termos ousado pôr toda a gente a trabalhar no mesmo espaço e sob os mesmos temas. Foi desafiante pensar um programa só para as duas profissões? Foi muito desafiante, mas temos equipas muito estimulantes que nos ajudam a cada dia a criar coisas novas e a criar projetos novos, e este também é este projeto também é um projeto novo, e daí que o programa reflita isso mesmo, esse trabalho que foi feito de criar temas que pudessem convergir em assuntos que dissessem respeito às duas profissões. E até os próprios painéis foram pensados de uma maneira um bocadinho diferente daquilo que é habitual. Pode-nos falar um bocadinho sobre isso? Eu diria que completamente diferente, sendo ousada, porque eu acredito mesmo que vai ser completamente diferente. Foram pensados efetivamente de forma diferente. Porquê? Porque vamos ter um painel de abertura onde convocamos para cada um dos temas pessoas intimamente ligadas a esses mesmos temas. A ideia era um bocadinho criar aqui todo um ciclo de vida para cada um dos temas que foram elencados e que constam do respectivo programa, e depois dessa intervenção de entidades ou de representantes de entidades que estão ligados a cada um dos temas, temos um momento de debate e de análise dentro do tema também, por um solicitador e por um agente de execução, uma vez mais, convergindo nas duas profissões em torno do tema que é proposto e de cada um dos painéis que constam e que serão debatidos. E que no final lá está, e porque nós gostamos sempre muito de debater e de trazer novas questões a debate, ainda há espaço para juntar pessoas e pensar sobre as coisas, porque a OSAI não gosta de ficar só a fazer perguntas, também gosta de colaborar nas respostas. Sem dúvida, sempre. Mas temos também uma outra novidade, porque temos temas ligados à profissão, ligados ao dia-a-dia dos nossos profissionais, mas não quisemos ficar só dentro do escritório. Teremos também uma palestra dedicada à conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. Cada vez mais impera preocupar-nos com os nossos profissionais também deste ponto de vista, a saúde, o bem-estar físico e também psicológico. Sem dúvida, isso é essencial, que não nos preocupemos apenas com o ponto de vista ou da ótica do profissional, mas também possamos ter aqui uma abrangência em termos pessoais. Estamos numa sociedade e vivemos numa sociedade extraordinariamente exigente, com desafios cada vez mais exigentes, também porque a toda a hora, digamos assim, somos recrutados por questões que se prendem com problemas de natureza pessoal até dos próprios clientes, claro, dos associados e da vida dos associados, o que cria aqui uma sobrecarga psicológica, sem dúvida nenhuma, sobre o profissional, que extravasa e vai para além daquilo que é a sua atividade, mas também vivemos numa sociedade onde é importante a interdisciplinaridade. Daquelas palavras bem difíceis, mas tudo bem. Exatamente, e portanto, onde efetivamente temos que entender que nos conseguimos auxiliar uns aos outros, se conseguirmos cooperar uns com os outros. E todas as ordens efetivamente têm valências que podem interligar com as outras. E em particular esta ordem dos psicólogos tem uma valência significativa, ou tem diversas valências significativas, até da ótica do cidadão, tal e qual como a OSAI também tem, em que procura prestar algum apoio ao cidadão. A ordem dos psicólogos também tem essas valências,
É sempre importante que o profissional saiba que também tem essas opções, também tem essas alternativas, seja para encaminhar, seja para ele próprio utilizar. Portanto, creio que vai ser um momento mais intimista, mais pessoal, mas que vai aproveitar sem dúvida nenhuma a todos e a todas para, enfim, usufruírem daquilo que pode ser os contributos de uma ordem que tem muito por si só a dar e que contribui para estruturar uma sociedade mais saudável, numa era em que a saúde mental é, sem dúvida nenhuma, um grande problema, um grande desafio, e que com certeza que as pessoas encontrarão soluções que não passem necessariamente por um estado de doença, porque por vezes há soluções antes mesmo de entrarmos no estado de doença. E se a saúde mental é um tema da atualidade e felizmente cada vez mais falamos sobre ela, também temos um outro tema que tem sido muito falado, que é exatamente a reforma da justiça. E a OSAI não quis nestas jornadas ficar fora da atualidade e, portanto, também vai haver um debate sobre a reforma da justiça. É porque os solicitadores de execução querem continuar a fazer parte destas grandes reformas que marcam a história da justiça? Com certeza que sim. A OSAI sempre fez parte de tudo o que foram as reformas ao longo dos anos e em particular ao longo destes últimos 20 anos. Já o faria anteriormente, mas o grande impacto, digamos assim, a grande intervenção fez-se há 20, 21 anos a esta parte. Aliás, há um ano estávamos a comemorar os 20 anos da reforma da ação executiva, por isso... Exato, exato. Portanto, 2021, porque exatamente, bate tudo certo. Continuamos com datas marcantes. E de facto a OSAI preocupa-se muito com o estado da justiça e estará sempre, como tem vindo a ser apanágio ao longo da história da instituição, ao lado de todas as entidades que possam contribuir efetivamente para a reforma da justiça e para termos uma melhor justiça e para termos uma justiça mais abrangente e para termos uma melhor qualidade da justiça. Estaremos sempre do lado das soluções. Creio que foi por aí que começou a introdução da minha pessoa as soluções. E continuo a dizer que enquanto dirigente desta casa esse será sempre o nosso lema, estarmos do lado das soluções e podermos também nós analisar, debater para propor algumas soluções sobre a reforma da justiça. Porque também não podem falhar os momentos de convívio e descontração, falemos também deles. Também estão contemplados neste programa. Sem dúvida nenhuma. A festa é essencial neste tipo de eventos. Não viveríamos sem uma festa, ou como diria o nosso saudoso António Freitas, efetivamente, se não conseguirmos ter um bom jantar com um bom baile, não seriam umas festas organizadas por esta casa. Nem era a mesma coisa, nem seriam com certeza umas festas organizadas pela OSAI. Portanto, sim, vamos ter momentos muito descontraídos, muito divertidos, que esperemos que todos gostem, mas que vão ser essencialmente isso, momentos de grande descontração, sem formalismos, onde esperamos que todos se divirtam muito, que possa haver efetivamente uma verdadeira comemoração daquilo que é o prazer de estarmos juntos e o prazer e o culminar de dias de trabalho com momentos de grande descontração. Até porque, desta vez, a estrutura traz de alguma forma uma outra novidade, que há uma grande festa de encerramento. Portanto, as pessoas não vão embora sem festejar a sério. Exato. Também aí procuramos inovar. Estamos habituados a ter muito aquele conceito de dias de trabalho e depois termos um jantar de gala, um jantar de encerramento, enfim, de modo mais formal. Aqui e neste programa em concreto e nestas jornadas todas elas feitas de inovação, volto a dizer,
procuramos ter este conceito também diferente. Antes de encerrados todos os trabalhos, onde toda a gente já consegue descomprimir, vamos todos festejar, efetivamente, e ter um almoço alargado, num espaço muito agradável, com música, com todo um conjunto de atividades que vai permitir desfrutar durante o período que as pessoas entenderem que querem permanecer nessa festa de encerramento, a esse almoço alargado, com direito a muito convívio e a muita alegria, que é aquilo que queremos que todos tenham durante este tempo que vamos ter juntos. A organização vai agradecer certamente isto. Já estamos todos muito mais tranquilos para podermos desfrutar. E há uma outra novidade no que diz respeito ao acompanhamento, que é, estamos habituados aos panfletos, a estarmos sempre ligados ao site, a ir ver aqui e ali. Desta vez quisemos trazer também uma aplicação para simplificar um bocadinho todo este processo. Os associados vão ter esta surpresa nestas jornadas? Os associados vão ter essa surpresa. Portanto, de facto, vai existir uma aplicação, uma app, como dizem os técnicos mais especializados que eu nestas matérias, mas vamos ter uma aplicação onde vai ser possível, de facto, ir acompanhando tudo aquilo que à vida das jornadas diz respeito, simplesmente no seu telemóvel, saberem em que momento é que está a acontecer o quê, para onde é que se tem que dirigir, o que é que vai acontecer a seguir, enfim, até provavelmente colocarem algumas questões via aplicação que lhes possam parecer pertinentes, quer no âmbito dos painéis e dos trabalhos que estão a decorrer, quer relativamente até à parte mais lúdica e logística do evento. E, portanto, sim, vai ser mais uma inovação nestas jornadas. Agora, neste momento, quando o episódio está a ir para o ar, já estamos em agosto, os valores de inscrição já foram atualizados uma primeira vez, e eu queria perguntar à doutora Edith, também do ponto de vista do processo de inscrição, o que é que quisemos fazer para que as pessoas pudessem realmente fazer a sua inscrição quanto mais cedo, melhor, porque os valores serão mais reduzidos, mas também porque em termos de organização é um grande desafio acumular tudo para o final, não é assim? Sem dúvida nenhuma, ou seja, não só o objetivo desta divergência de preços, que enfim não é tão significativa, mas tem que ser significativa porque logisticamente e em termos de organização é muito difícil se as pessoas acumularem, digamos assim, as inscrições numa fase muito final. Nós temos que reservar espaços, nós temos compromissos com hotéis, com, enfim, os locais onde vão decorrer os diversos momentos do evento, e isso obriga-nos necessariamente a fazer umas pré-reservas e a garantir o número de pessoas que estarão presentes, e esse foi o objetivo de termos esta diferenciação. Como eu digo, não é porque seja assim uma diferença tão significativa, mas é com o objetivo de que os colegas se inscrevam o mais rapidamente possível, porque senão depois nós não vamos conseguir garantir que possam estar presentes, não vamos conseguir garantir que tenham estadia, não vamos conseguir garantir que tenham refeições. Esse é o principal objetivo desta, enfim, escalonamento da inscrição, ou dos valores da inscrição, ou até dos limites da inscrição. Não impede, como é evidente, que os colegas que quiserem ir por sua conta e risco, reservando em outros hotéis, o que quer que seja, como é evidente, nós não podemos garantir preços, nós apenas podemos garantir os preços para as reservas que temos, e isso obrigou-nos a este pedido junto dos colegas de que venham todos inscrever-se o mais rapidamente possível para que nós possamos garantir a sua presença no evento, porque acreditem que vai valer a pena. Aliás, ponto perfeito para aquela que é a última pergunta, que é de que forma é que resumiria em que é que ficam os associados e os estagiários que quiserem inscrever-se, de que maneira é que eles ficam a ganhar por nos dias 20 e 21 de setembro estarem connosco na Figueira da Foz para assistir a mais uma jornada de estudo, para participar em mais uma jornada de estudo? Eu acho que ficam a ganhar em tudo.
ficam a ganhar em conhecimento, ficam a ganhar em alegria, ficam a ganhar em bem-estar e, sobretudo, ficam a ganhar porque vão participar pela primeira vez numa jornada de estudo absolutamente inovadoras. E absolutamente inovadoras em todos os âmbitos do que já falamos aqui. Todas as equipas, volto a dizer, que estão a trabalhar nisso, as equipas da OSAI que estão a trabalhar nisso, têm feito um grande esforço para que toda esta inovação chegue até aos colegas com grande profissionalismo que lhes é característico, mas também com uma extrema qualidade. E eu creio que todos os colegas que participarem vão perceber que estamos a falar de umas verdadeiras jornadas de estudo, por um lado, no âmbito do trabalho, mas também estamos a falar numas verdadeiras jornadas de estudo no âmbito do que é a organização e toda a estrutura que foi montada para suportar estes trabalhos que vão ser realizados no dia 20 e 21 de setembro. Participem porque vai valer verdadeiramente a pena. É muito bom, há muito trabalho envolvido, volto a dizer, mas estamos todos com um espírito muito empenhado e a trabalhar de forma apaixonada para que tenham uns dias extraordinários, não só em termos de aquisição de conhecimento, como em termos de produção de resultados desses trabalhos e depois para que tenham as merecidas festas. Exatamente. E acho que concluímos no melhor registro possível. Muito obrigada, doutora Edith, por este bocadinho para conversarmos, para cumprirmos esta ordem para conversar. Muito obrigada, um resto de um bom dia a todos e não se esqueçam, inscrevam-se. Concluímos então com este apelo final, mais uma conversa. E cumprida esta ordem para conversar, creio que podemos dizer que terminamos com vontade de dar início às jornadas de estudo. Muito obrigada por estar desse lado e por nos acompanhar e, claro, esperamos poder encontrá-lo nos dias 20 e 21 de setembro no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz. Não se esqueça, quanto mais cedo garantir a sua inscrição, mais reduzidos são os valores associados. O Ordem para Conversar regressa a 16 de agosto e o próximo convidado será revelado antes nas redes sociais da OSAI. Para ficar a par de tudo, siga-nos no Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads e Rede X. E adira ao WhatsApp da OSAI, já sabe. Quanto a nós, cá o aguardamos neste que é o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, onde não há outra coisa. A ordem é só uma: conversar. Ordem para Conversar, o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução.